Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos, e hoje nós temos uma conversa super especial. Nós vamos conversar então com o Teodoro Fleury, que ele é um dos sócios fundadores da QR Asset, uma gestora super inovadora com foco em criptoativos. Ele, além de sócio fundador, é também gestor na QR, então uma super oportunidade para a gente aprofundar aqui nessa classe de ativos que vem chamando cada vez mais atenção. Então, com isso, vamos chamar aqui o Teodoro, vamos colocar ele com a gente. Oi, Teodoro, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, André? Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar participando com você e ansioso aí pela nossa conversa. Muito bom. Teodoro, a gente está fazendo essa conversa até por demanda da base da Toro, tá? Os nossos investidores têm muita curiosidade sobre criptoativos. Como eu já te mencionei anteriormente, que BTC é um dos ativos mais buscados na plataforma da Toro, então a gente está aí super animado em poder dar um pouco, né, desse background de vocês, você contar um pouco da sua história. Se a gente puder começar então, como que você tem esse histórico de mercado financeiro, como é que você se iniciou em cripto, e eu acho que essa história acaba se misturando também com a história da própria QR, né, você sendo um dos fundadores. Sim, a QR foi fundada em 2018, a QR Capital, como uma holding, né, para investir em projetos de tecnologia ligado à blockchain. No final de 2018, você teve uma regulamentação da CVM muito moderna, né, muito para frente até, e muito positiva em relação a investidores institucionais e fundos poderem investir no mercado de criptoativos. O Fernando Carvalho, que é o fundador da QR, vendo isso, decidiu montar uma gestora para focar, montar fundos de criptoativos e oferecer esses fundos aos investidores, inicialmente investidores qualificados pelo perfil dos fundos e depois investidores em geral. E foi aí que nasce a minha história com a QR, foi aí que eu me juntei ao Fernando na hora de construir a gestora, que é, enfim, hoje em dia a principal subsidiária do grupo QR Capital. Que ano, então, que a gestora se iniciou? 2019. A gente passou boa 2019. parte do ano, enfim, obtendo todas as licenças ali, CVM, Ambima, resolvendo papelada, mas no segundo semestre saiu nossa licença, enfim, e a partir daí podemos constituir os fundos. Eu, Teodoro, brevemente, a minha história com Bitcoin vem desde 2016, eu comecei a me interessar. Na verdade, antes até, eu lembro que eu estava numa ponte aérea, eu li uma matéria naquela revista da Gol sobre Bitcoin. Na época, acho que Bitcoin valia 100, 200 dólares. Na hora eu pensei, falei, isso aqui ainda vai subir Comprou muito. tudo que você podia, 100, 200 dólares? Não, ao contrário, fechei a revista, desci no voo, esqueci do Bitcoin, nunca mais fui ver. Depois eu fui ver de novo em 2016, o negócio já estava acima de $1.000. Aí ficou aquela sensação, né? Pô, falei que esse negócio ia dar. E aí comecei a me envolver, enfim, comprei meu primeiro Bitcoin no início de 2017. E a partir daí me interessei muito pelo assunto, me encantei e comecei a estudar bastante o assunto. Eu trabalhava no mercado tradicional, eu venho do mercado de ações, enfim, de equity e derivativos. Sou CFA, né, tenho a certificação CFA, enfim, CGA, que são bastante conhecidos aí no mercado, mas desde então, desde 2017, sempre querendo fazer a ponte para o mercado de cripto, mas na época não haviam players ainda, né? Então eu fiquei estudando até aparecer a oportunidade. Quando eu conheci o Fernando, enfim, deu liga, né? Foi um casamento muito positivo. Muito bacana, muito visionário, né? Esse seu posicionamento, assim, eu até falando por coincidência, eu também estudei pela primeira vez Bitcoin nessa época aí, em torno de 2016 também, e fiz parecido com você. Eu olhei aquilo ali e falei assim, esse negócio muito interessante, mas a vida acaba atropelando a gente, né? E aí é tanta coisa que acontece, e eu demorei realmente um tempinho a voltar a me aprofundar no assunto. Eu acho que é um pouco do que a gente ouve, aquele ditado, né? Às vezes, né, cada um compra Bitcoin ao preço que merece, né? Uma brincadeira que a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre de olho nas coisas que estão vindo. Mas, Teodoro, conta para a gente então o seguinte, pensando pelo ponto de vista da Toro, né? Eu acho que a gente tem duas alternativas principais aqui para a gente estar participando aí dessas oportunidades que vocês trazem como gestora.
uma sendo os ETFs, né, e o QBTC sendo aí o primeiro ETF focado em Bitcoin do Brasil, né, e o maior, né, e também falando um pouquinho sobre os fundos. Você pode dar uma geral para a gente, então, sobre esses veículos? Claro. Então, a gente lançou o QBTC em junho desse ano, né? Foi o primeiro ETF 100% Bitcoin do Brasil. Aliás, não só do Brasil, né? Do mundo inteiro, fora o Canadá. Só o Canadá aprovou oficialmente ETFs antes do Brasil. Foi um longo caminho, a gente começou a pensar nisso no ano passado. Enfim, fizemos várias reuniões com advogado, consultores, gente ligada à B3 para saber da viabilidade do tema. Começou como uma coisa muito improvável, mas a cada reunião, enfim, o ânimo ia crescendo. E em janeiro, quando saiu a aprovação dos ETFs canadenses, a gente realmente falou: putz, existe uma chance grande desse produto ser aprovado. E aí, enfim, a resposta da CVM foi positiva e nós lançamos o QBTC11 o fundo nasce, na verdade, um dia antes. O fundo nasceu no dia 22 de junho, aí que ele recebe os recursos e aloca no ativo, no caso do Bitcoin. Foi até um momento muito feliz, né? Apesar de ser um momento que estava o Bitcoin em queda, os investidores assustados, e talvez isso tenha influenciado na captação. A gente talvez tenha captado menos inicialmente por causa disso. Em termos de track record, foi excelente, porque a gente entrou na mínima das mil, pegamos Bitcoin abaixo de $30 mil, dólar a 4,98. Então, assim, foi realmente um momento muito positivo. Para a base dos investidores foi espetacular, né? Porque o pessoal dobrou, né? Né? Se a gente for pensar... Pessoal mais do que... Exatamente, dobrou, né? Dobrou, porque já tem... Não, e bem mais, já chegou a bater 23, ou um pouco acima de 23, se eu não me engano, o lançamento foi a 10. Em junho, quer dizer, em menos de 6 meses já teve mais de 100% de lucro em algum momento. Né? E rapidamente nós fizemos também o primeiro ETF de Ethereum também. A gente focou nesses monoativos. Né? Nós fizemos o primeiro fundo passivo 100% Bitcoin do mercado também, né? Que é o QRBTC Max, é um fundo multimercado. Foi o embrião, né, para a nossa ideia de montar o ETF. Mas assim, a gente focou nesses monoativos porque a gente acha que é uma tese mais interessante de estar divulgando para o mercado. Perfeito. Esses fundos, né, a gente está no processo de cadastrar eles na Toro, né, então acho que a gente vai ter os dois fundos, né, o QRBTC Max e o QR Blockchain, só que eles são fundos para investidores qualificados, não é isso, Teodoro? Sim, são fundos para investidores qualificados. É engraçado porque assim, a marca, né, a QR, acabou ficando mais conhecida depois do lançamento dos ETFs, mas a nossa escola começou com gestão ativa. Né? O nosso primeiro fundo foi o QR Blockchain Assets, que é um fundo para investidores qualificados, mas é um fundo de gestão ativa que investe em diversos ativos dentro dessa classe aí de ativos digitais. A gente fornece até 100% de exposição, mas a gente não necessariamente está sempre 100% exposto, porque a gente pode estar mais redeado, dependendo do cenário que nós estamos vendo aqui. É um fundo que está completando agora em novembro o 20º mês de track record. Até outubro estava com 174% de rendimento acumulado no ano, subindo bem mais do que o Bitcoin. E é engraçado que a gente acabou ficando conhecido pelos ETFs e fundos passivos, mas apesar de ter uma escola de gestão ativa, né? E aí até o seguinte, pessoal, eu queria levantar para vocês, acho que vocês já acompanham, né? Mas obviamente através da Toro vocês conseguem comprar, né? Tanto o QBTC 11 quanto o QETH 11 com corretagem zero, tá? Isso aí acho que são oportunidades, né, para as pessoas que quiserem ter exposição nessa classe de ativos. E aí eu queria aproveitar para perguntar para você, Teodoro, duas coisas. Uma pergunta que ela se divide em duas partes, né? Primeiro, como é que você compara, você está investindo, então, nos ETFs versus você investir nos ativos diretamente? E o segundo, quais os benefícios que você vê em estar investindo nessa classe de ativos? Tá. Vamos lá. A primeira parte da pergunta está interessante, né? Porque
o superintendente da CVM, né, que enfim, fez essa regulação bem pró-cripto aqui no Brasil, um cara chamado Daniel Maeda. Ele é um cara que, enfim, um dos pontos que a gente confiava muito que o nosso pedido de registro para a ETF poderia ser aprovado, essa coisa de você fornecer uma opção segura e barata para o cliente se expor a esse mercado. Enfim, o custo de você poder alocar num ativo é uma coisa que a CVM olha muito e quer promover isso para o mercado brasileiro. Você ter veículos baratos e em conta para poder se expor a diversas classes de ativo, né? Diversos fatores de risco, digamos assim. Então, no QBTC11, assim, tanto no QBTC11 quanto no QTH11, o que acontece? O nosso custo de alocação ele é relativamente baixo. São os dois ETFs cobram cada um 0,75% de taxa de administração. As operações de câmbio que nós fazemos, enfim, para comprar os criptoativos, o Bitcoin e o Ethereum que entram na nossa carteira são operações de câmbio que não incidem em IOF, ao contrário das operações das exchanges que oferecem o ativo spot, né? Então, você tem um custo, às vezes, mais barato do que, mesmo tendo um carrego, digamos assim, de 0,75% ao ano, você tem um custo mais barato de se expor ao ativo do que entrando via exchange, onde você vai ter um prêmio um pouco maior na cotação aqui em real versus o que é lá fora. Você vai ter uma taxa de corretagem, que aí, dependendo do exchange, vai ser maior ou menor, e você tem a chancela da B3, né, como um layer, aí, uma camada de regulação e proteção a mais para o investidor. Fora o fato que o cara... coisas interessantes, né? Primeiro, você não precisa abrir uma conta em mais uma instituição, né? Então, assim, você já tendo uma conta, né, numa corretora como a Toro, por exemplo, você está apto a fazer isso imediatamente, né? E o segundo é que a parte tributária também, ela fica bastante simplificada, né? Porque você vai basicamente tributado como... Sim, ela entra como uma ação, né? O ETF ele é tributado como renda variável. Você paga 15% sobre o ganho de capital pelo tempo, enfim, sobre o ganho de capital, né? Independente do tempo que você ficou, não tem aquela coisa de alíquota regressiva, né? E tributação de longo prazo, como tem, por exemplo, nos nossos fundos multimercado. E tem também um ponto que eu ia comentar, além dessa questão de regulatória, de fácil acesso, custo, né? Porque assim, no ETF você consegue comprar uma cota na B3, né? Então, enfim, R$20 você consegue já se expor ao mercado. Tem toda aquela parte também mais técnica de quando você quer comprar o ativo spot, né? Onde é que eu vou comprar, qual exchange é confiável, como é que eu vou custodiar isso. Você deixa na exchange, em teoria, fica mais vulnerável a hackers e ataques cibernéticos, mas também você fazer uma custódia fria, né? Você armazenar sozinho, fora da rede, você também tem que ser um cara mais cuidadoso, tem que saber onde está guardado o seu dispositivo, as palavras-chave que desbloqueiam, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Você se torna... Você tem que ser um cara muito organizado, né? Senão já não funciona. É isso aí. E fora isso, a gente também, é importante frisar, aqui no fundo a gente opera o ativo spot, né? A gente tem acesso a custodiantes institucionais com níveis de segurança que o investidor pessoa física nem sempre vai ter, né? A não ser que ele seja muito, muito rico. Mesmo assim, esses custodiantes lá fora costumam fazer onboarding só de instituições, né? Acho que não operam muito com pessoa física. Então, você tem uma segurança de custódia de seus ativos muito, muito grande. Perfeito. Vamos para a segunda parte da pergunta, então. A importância desses ativos, como que vocês enxergam isso? Assumindo, né, um investidor que está aqui no Brasil, né, tá investindo em ativos tradicionais, como é que vocês enxergam essa possível complementaridade? Olha, é uma pergunta muito, muito importante, porque é aí que entra digamos, o poder de diversificação aí dos criptoativos, né? O Bitcoin, principalmente, né? A maioria dos estudos foi feito com o Bitcoin, mas o Ether também, a gente tem estudos mais rebuscados, digamos aqui, feitos aqui pelo nosso time de research aqui na QR. Por ser uma nova classe de ativos, o
Bitcoin e o próprio Ethereum têm correlações muito baixas, né, historicamente, correlações baixas com as demais classes de ativo. E um retorno histórico muito positivo, apesar de ser um ativo volátil. Então, apesar dessa volatilidade, dado o retorno histórico dele, por ter uma baixa correlação com as outras classes de ativo, ele agrega muito valor a uma carteira diversificada quando você inclui um percentual pequeno. Aí vai depender do perfil de risco de cada investidor. Costuma-se falar entre 1% a 5%. Muita gente tem cravado aí o número de 2%. Enfim, eu acho que isso aí não tem muito receita certa, depende muito do perfil de risco de cada investidor. Mas é comprovado que você, alocando um percentual baixo de Bitcoin ou Ethereum numa carteira diversificada de investimentos, ela provoca uma melhora no perfil de risco e retorno da carteira muito grande. Aqueles gráficos lá de fronteira eficiente, você consegue, no mesmo nível de risco, sempre atingir retornos esperados maiores, né, para cada nível de risco. Então, isso é muito interessante, isso é muito raro. Não é toda hora que aparece um ativo assim que permite essa melhoria no perfil da carteira. Lembrando sempre que assim, muito disso é também por conta da rentabilidade histórica do Bitcoin, que nesses últimos, 10 anos, ele foi o ativo da década, né? De 2010 a 2020, nada subiu tanto como classe de ativo, né? Quanto o Bitcoin. Então, assim, e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Então, essa questão da diversificação é uma coisa importante. Para nós que estamos aqui no Brasil, eu acho que tem um fator a mais, que é a questão de você ter um certo hedge cambial, você se posiciona num ativo dolarizado, porque mal ou bem o Bitcoin é um ativo cotado em dólares, os criptoativos, né, são ativos cotados em dólar, então num país que tem uma moeda mais fraca, está entrando uma conjuntura um pouco mais desafiadora aí de inflação global aparecendo, ano que vem você vai ter uma eleição talvez possivelmente bastante conturbada aqui no Brasil, são todos fatores, enfim, que costumam afetar o câmbio, né? Então, mesmo que o Bitcoin não suba muito, desde que ele não caia muito, você pode ter um retorno positivo graças ao fator cambial aí, né? Então, para nós que estamos aqui no Brasil, e muito se fala hoje em dia, né? Acho que o mercado está indo muito para essa linha de você não ter todos os seus ativos denominados só em real, né? Você fazer uma diversificação cambial aí da sua carteira, do seu portfólio. Isso é muito interessante. E aí o terceiro ponto, que volta a ser uma questão mais global também, o Bitcoin é tido como um hedge contra a inflação, né? Ele é chamado, principalmente por conta da escassez que ele promove, né? O Bitcoin é um ativo muito escasso, ele é tido como o ouro digital, né? E a tese pela qual ele é vendido como ouro digital é basicamente a questão da escassez. Só vão haver 21 milhões de Bitcoins que tem um cronograma de emissão já totalmente definido num software inviolável, e desses 21 milhões, quase 19 milhões já estão em circulação. Então, você tem muito pouco a entrar em circulação daqui para frente, e a cada 4 anos o ritmo com o qual novos bitcoins entram em circulação cai pela metade. Então, assim, é realmente uma escassez brutal. Então, para quem acredita num potencial risco de inflação a longo prazo, é um potencial hedge bem interessante, tanto que você vê grandes investidores de ouro trocando parte de suas posições por Bitcoin. Você vê muito esse movimento de troca de ouro por Bitcoin em alguns investidores institucionais lá dos Estados Unidos. E a gente começa a ver também, né, os próprios hedge funds, a gente começa a ver movimentos, né, até de nações, né, como o próprio El Salvador, né, que transformou o Bitcoin em legal tender recentemente, né, anunciou também o Bitcoin City. Então, é sempre aquela expectativa de que cada vez mais vai se tornar próximo da vida das pessoas, né, cada vez mais mainstream, parece ser uma tendência, né? Sim, Bitcoin é uma rede, né? Se você for ver modelos assim, por ser um ativo que tem esse componente de tecnologia e de ser uma rede,
tem outras coisas além da questão financeira que entram em jogo na hora de você fazer uma avaliação, né, de potencial, onde essa rede pode chegar, né? São fatores, inclusive, que usam em precificação de ações de rede social, como Facebook, Twitter. Velocidade de adoção, né? Aquelas curvas de adoção de internet. A adoção. A questão é como é que a tecnologia vai ser adotada. Quanto maior a adoção, maior tende a ser o preço no longo prazo. Então, hoje em dia, você já tem um país aí adotando como moeda soberana. Tcheque está lá, esse passo já foi. Enfim, qual vai ser o próximo passo? Talvez um país um pouco mais, uma economia um pouco mais relevante do que El Salvador. Mas é complicado, porque é um ativo que, enfim, ele dando certo, ele pode quebrar muitas instituições financeiras, atrapalhar os interesses de muitos países, né? Porque muitos países controlam suas economias através do poder ali dos bancos centrais e o Bitcoin meio que é uma antítese de tudo isso, né? Então tem muita gente jogando contra ao mesmo tempo que é um ativo de grande incomoda, né, pelo poder de transformação dos sistemas financeiros tradicionais, né? Sim, é um poder é um poder de disrupção muito grande, né? De conduzir sua própria política monetária também, né? Exato. Muito bom, muito bom. Eu até, conversando com um amigo, esse cara, ele começou com Bitcoin mais cedo que a gente, ele acompanha desde ali de 2014, 2013, mais ou menos, e eu apertando ele, falando assim, cara, me ajuda, o que você acha que é um percentual razoável? E eu fui apertando ele para lá e para cá, e no final das contas, a melhor resposta que eu consegui tirar dele, Teodoro, e eu queria ver a tua opinião sobre isso, ele falou o seguinte, André, a resposta é o seguinte, não pode ser zero. A resposta certa é diferente de zero. Se isso aí vai ser 0,5%, vai ser 1%, vai ser 2%, isso aí vai depender de cada uma pessoa. Agora, na opinião dele, cada vez mais a gente vai ter uma parcela maior da população se expondo a esses ativos. Então, por isso que ele tem essa percepção que ficar totalmente de fora pode ser muito, muito perigoso, né? Como é que você vê essa postura de não pode ser zero? Eu concordo em gênero, número e grau, acho que ele está certíssimo. Assim, a gente fala muito isso aqui também. É aquilo, 2, 5, o cara for muitíssimo arrojado, 10, isso aí vai de cada um, é de perfil de risco do investidor, mas eu acredito que independente do tamanho da exposição, ela tem que ser positiva. Você não ter nada é muito mais arriscado do que você ter alguma coisa, porque digamos que você ponha, e aí vai depender também de idade de cada um, enfim, tempo que essa pessoa tem para recuperar se tiver um prejuízo, mas assim, digamos que a pessoa bote 5% do seu patrimônio nisso, se ocorrer uma catástrofe e virar pó, desaparecer, a pessoa perdeu 5% que ela tinha, e se ela não tiver nada, o negócio subir 10.000%. Aí assim, aquela questão da assimetria, né? Exatamente, é muito assimétrico. Não tem como. É mais arriscado, é muito mais arriscado não ter nada. Isso é um fato. Perfeito. Antes da gente entrar no último ponto, Teodoro, eu queria só ressaltar para todo mundo, acho que assim, a gente está falando, né, uma conversa muito bacana aqui, você está trazendo vários aspectos positivos. Eu queria só ressaltar para todo mundo de novo, né, que o grau de volatilidade desses ativos é realmente muito alto, né? Então, assim, uma queda de 50%. Ela não é uma coisa, né, rara, a gente em alguns casos chega a ver até quedas de 80%, mas o que o próprio Teodoro falou é aquela visão de longo prazo, né, e que no tempo, mesmo com essas grandes quedas, a recuperação que acontece posteriormente tem sido muito, muito mais do que o suficiente para compensar, não é isso, Teodoro? É isso. E se você me permite uma colocação a mais, aí até na hora da pessoa pensar o quanto ela quer botar do patrimônio dela nesse ativo, acho que uma regrinha de bolso aí importante para se ter em mente ela tem que colocar um valor que ela se sinta confortável em ver que está pela metade e aquilo não afeta ela. Não pode tirar o sono, né? Não pode tirar o sono. Você tem que entrar sabendo, isso aqui pode entrar até assim, eu acabei tendo certeza que aquilo pode cair 50% em qualquer momento. Então, qual o valor que você botaria em que ver aquilo pela metade não vai te incomodar? Eu acho que isso já é uma primeira... Isso já é um direcionamento aí que eu acho bem... É prático e válido, né? Muito bacana. Teodoro, para a gente encerrar, passa para a gente, então, o que você acha que são os diferenciais da QR? Então, imagina... né, o público aqui da Toro que está assistindo, ficou curioso,
Por que você acha que é interessante, né, os veículos da QR? Quais os diferenciais que vocês trazem, então, para quem está querendo ter esse tipo de exposição? Olha, na minha opinião, na minha modesta opinião, são algumas vantagens. A primeira, pelo fato da própria gestora ser pioneira, são dos pioneiros aí nesse setor. Ainda um segmento onde você tem poucos players especializados, nós somos os mais antigos, e desde sempre, né, desde o início, a gente, como eu te falei, a gente nasceu focado em gestão ativa. Né? Você ser focado em gestão ativa, o que isso implica? Implica em você ter sempre um time de pesquisa, um time de análise, sempre focado em estudar tudo que está acontecendo no setor. Enfim, não é porque a gente tem um índice que deve ser rebalanceado periodicamente que vai ser tudo automático. Não, nos nossos fundos de gestão ativa, por exemplo, os ativos estão na carteira porque a gente olhou cada um deles, estudou exaustivamente e achou que eles tinham que estar ali. Então, assim, um conhecimento do setor já bastante grande, tempo de casa, né, e track record, esse fundo está indo para 20 meses de track record. Tudo bem, o Bitcoin já tem no papel, né, desde o white paper do Satoshi, já tem 13 anos, mas que ele é efetivamente considerado uma classe de ativo investível, digamos assim, por qualquer tipo de investidor, deve fazer o quê? 5 anos? Mais ou menos quando a gente olhou a primeira vez ali, 5, 6 anos, com 20 meses de track record num ativo aí que é investível, digamos assim, há 5, 6 anos, já é uma bagagem considerável. No mundo de cripto, você tem cabelo branco, né? Na prática tem também, graças a Deus são poucos ainda, não dá para ver. Mas, além disso, eu acho que outro fator bem importante, que eu acho que é uma vantagem que a QR agrega, enfim, para o investidor, é o seguinte: óbvio, o nosso principal negócio hoje em dia é a gestora. Mas a QR é uma empresa, uma holding que nasceu já nesse meio de blockchain. Então, assim, além da gestora, a gente tem uma empresa de crédito com garantia em Bitcoin. A gente foi recentemente aprovado no sandbox regulatório da CVM, com uma tokenizadora. Enfim, a gente nessa empreitada a gente tem uma posição minoritária, um pouco minoritária, né? Enfim, em parceria com uma DTVM. Então, o nosso projeto que foi aprovado, a gente vai poder fazer tokenização de valores imobiliários. Enfim, somente, acho que a ideia é começar só vai começar em fevereiro, mas a ideia é começar com renda fixa privada, tipo debêntures, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vai estar usando a tecnologia blockchain para difundir isso no mercado e levar isso a outras classes de ativos. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque como a gente tem uma atuação grande também na tecnologia mesmo, no setor, então a gente tem enfim, portas abertas em vários ramos desse setor. A gente conhece muita gente, muita informação chega na gente por ser um player diversificado nesse sentido. Então, a gente tem um fluxo de informação muito bom que acaba sendo relevante na hora de você fazer uma decisão de investimento. Perfeito. Teodoro, queria te agradecer demais, uma conversa muito bacana, vai ser super útil aqui, vai agregar muito valor para todos os clientes, investidores aqui da Toro. Lembrando que vocês podem investir, então, nesses ETFs com corretagem zero aqui na Toro. Queria te agradecer, então, Teodoro, um prazer. E aí já fazer um convite também, é o seguinte, a gente eventualmente fazer uma conversa, aí sim a gente fazer ao vivo, para a gente falar um pouco mais de mercado, né? O que são as expectativas para 2022, etc. E aí a gente chamar aí todos os investidores que acompanham a Toro para debater isso aí com a gente ao vivo. Você topa essa? Topo, claro, estou à disposição. A Toro foi parceira no lançamento do QBTC11, enfim, a gente está querendo dar um passo a mais aí na parceria. Pela gente é um prazer, ainda mais se tiver um público interessado, onde não tenha roteiro, enfim, que venha muita pergunta, assim, uma coisa mais espontânea, a gente gosta bastante. E a gente tem muito esse perfil aqui de educar, né? É um mercado que ainda passa muito por essa questão de educação, né? Das pessoas conhecerem melhor o que é o ecossistema, o que é o tipo de ativo. Então, a gente tem muito essa pegada de educação. Inclusive,
A gente fez recentemente um curso em parceria com a B3 sobre investimento em Bitcoin e criptoativos, que foi um curso. Passa esse link que eu coloco na descrição para o pessoal aqui, para quem quiser. Hoje em dia ele está eu vou te passar o link, ele está na parte na aba de educação ali do nosso site, que até foi uma aba que a gente adicionou recentemente. Tem muito conteúdo lá sobre Bitcoin, enfim, conteúdo educativo mesmo. E tem esse curso que foi feito, tem os vídeos desse curso que foi feito em parceria com a B3, que foi o curso que mais teve, acho que foi o curso que bateu recorde de inscrição nesse curso gratuito da B3, foram mais de 14 mil inscritos, se eu não me engano. Então, assim, realmente é um tema que tá em voga, em linha com o que você falou, né? Que o ticker QBTC11 é muito procurado aí na plataforma. É isso aí. Teodoro, de novo, um grande prazer, cara. Muito obrigado, e a gente vai combinando então para trazer esse bate-papo ao vivo aí para interagir então com a turma toda, tá bom? Um grande abraço. Perfeito, André. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com você e os clientes da Toro. Obrigado. Até logo. Tchau.